Me desculpe se esse vídeo te pegou na hora do almoço ou do jantar. Sei que é desagradável ler coisas assim a qualquer momento, mas é ainda pior quando estamos comendo. Sim, sei que o tema é chocante e você provavelmente já tem uma opinião sobre ele. A questão é, será que foi sempre assim? Será que um dia na história precisamos aprender isso? Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. É falta de educação vomitar à mesa? Tem um livro do Norbert Elias chamado O Processo Civilizador, que discute a evolução da moral. Você sabe, moral é o conjunto de valores e regras que são aceitos por determinados grupos de pessoas. Diferente da ética, que é absoluta e vale para todas as pessoas todo o tempo, a moral é algo além, algo que vale para um grupo, para uma cultura específica durante um tempo. Falei sobre esse conceito de moral e ética no vídeo O que é o PNA. Bom, como todo sociólogo esquerdista, a ideia final dele é que a burguesia impõe a mudança da moral para distanciar da classe trabalhadora, luta de classes, blá blá blá. Vocês conhecem essas besteiras. Mas para justificar a visão canhota dele, ele lança mão de uma ideia muito interessante. O pressuposto básico do livro é que pode-se estudar a evolução da moral ao longo do tempo, lendo-se os manuais de boas maneiras. Um manual de boas maneiras são aqueles livros ou artigos que visam ensinar regras da moral de uma sociedade para quem não as conhece ou está inseguro sobre elas. O que se deve ou não fazer se você quer se relacionar em sociedade de forma educada. São comuns hoje em dia manuais de viagem, que esclarecem diferenças culturais entre países, por exemplo. Não se deve tocar pessoas no Japão, não se deve apontar para os pés de outras pessoas no Oriente Médio, não se usa o símbolo da figa em lugar nenhum do mundo que não seja no Brasil, pois ou é palavrão ou é oferta de sexo, esse tipo de coisa. Na história, na época que tínhamos muito menos informações do que temos hoje, tais manuais eram até mais relevantes do que hoje, porque pessoas pobres ou que não tinham tanto acesso à educação e almejavam um comportamento social condizente com a sociedade educada das cidades, precisavam aprender tais coisas básicas. Manuais de boas maneiras existem em diversos países já há muito tempo. Mas o curioso é que o autor percebeu que nenhum manual aborda absolutamente todas as regras de boas maneiras daquela cultura. Não se importam em cobrir pontos que já são bem conhecidos de todos. Ninguém precisa aprender aquilo que já é padrão naquela cultura. Então, os manuais tendem a indicar uma direção para onde os costumes estão sendo guiados. Ninguém precisa ser avisado hoje em dia que é falta de educação vomitar na mesa. Mas em manuais como os de Erasmo de Roterdã, no século XVI, ele fala que vomitar é algo natural, mas evite fazê-lo à mesa, pois isso é coisa de camponeses. Já parou para pensar que isso era algo que as pessoas realmente faziam então? Não estaria no manual se não fosse o caso. E sim, acredite, esse nem é o exemplo mais escatológico que tem no livro. Ao juntar manuais de boas maneiras da Europa medieval ao longo de vários séculos, isso permitiu ao autor estabelecer uma evolução dessas regras na sociedade. Porque depois que a coisa já virou regra estabelecida, todo mundo já sabe, não precisa mais colocar ela no manual de boas maneiras. Embora seja resultado da interação de milhares de pessoas, cada uma com uma história, com suas convicções, a evolução da moral mostra um sentido claro e discernível. Se moral fosse algo totalmente aleatório, esperaríamos cada vez mais sociedades andando uma para cada lado, totalmente sem propósito. Mas não é isso que se observa. Na época em que as cidades e países eram relativamente estanques, ninguém tinha informação fácil como hoje, as morais estavam em pontos diferentes em vários países, mas todas caminhavam num sentido claro, descrito pelo autor como de comedimento e inibição, ou seja, sempre no sentido de evitar ações violentas ou agressivas, sempre no sentido de fazer menos, de se conter. Bom, após ressaltar que a moral caminha em um sentido determinado, meu pensamento diverge do pensamento do autor. O autor vem com o papo de classes dominantes, blá blá blá, burguês, classes menos privilegiadas, blá blá blá. Esquece essa parte do livro. Em determinado ponto do livro, ele analisa como os manuais mudavam quando os talheres à mesa mudavam. O único talher que seres humanos sempre tiveram foi a faca. Ela existe desde o Neolítico, quando era feito de pedra lascada. Mas os demais utensílios à mesa, travessas, garfos, colheres, guardanapos, a própria mesa em si, foram inventados ao longo do tempo, alguns em tempo relativamente recente.
E sempre que surgiam novos objetos, novas tecnologias, surgiam regras de moral para o uso desses objetos. Sempre no sentido do comedimento, de ser parcimonioso, de tomar cuidado. Isso me levou a identificar os manuais de boas maneiras que existem hoje. Num primeiro momento achei que sequer existiam, mas existem sim, e vocês já viram eles. Geralmente dizem coisas como: não acredite em toda notícia que aparece no seu feed de notícias, cuidado com as fake news, não compartilhe correntes, não escreva em caps lock, fica parecendo que você está gritando. Novas tecnologias, novas regras de moral. Sempre no mesmo sentido, no sentido do comedimento, de contenção dos instintos individuais em favor de uma convivência humana. Se isso é bom ou ruim, bem, é um julgamento moral de cada um, mas é um fato que a tendência da evolução moral existe. E você já se perguntou por que precisam ensinar apenas as coisas novas? Por que todos os manuais não incluem não vomitar na mesa e outras regras que já são óbvias? Se todos nós nascemos sem saber nada, por que não precisamos aprender todas as regras? Bom, o livro não trata disso, mas eu suspeito, e isso é só um palpite, que isso se deve à nossa enorme capacidade de aprender por observação quando somos crianças. Aprendemos toda a nossa língua apenas ouvindo nossos pais falarem. É algo incrível se você parar para pensar. Lógico, aprendemos também todos os maneirismos e costumes dos nossos pais. Meu pai fazia uma careta engraçada quando amarrava sapatos. Eu sempre achava isso muito engraçado. Outro dia tiraram uma foto sem querer, uma foto minha amarrando o sapato. Cara, o choque que eu tive ao ver que eu imito a careta do meu pai ao amarrar sapato. E lógico, nossos pais, quando crianças, aprenderam isso dos pais deles, da mesma forma. Como resultado, só precisamos mesmo ajustar para as novidades. Eu nunca vi meus pais comentando no Facebook quando criança, nem existia isso, então tenho que aprender isso de fato. Ok, você deve estar pensando, mas o que tudo isso tem a ver com anarcocapitalismo? Bem, eu queria trazer o tema da moral. Nós, anarcocapitalistas, estamos sempre focados na ética, no mínimo ético, em regras lógicas autoevidentes, e esquecemos, por vezes, de enxergar a moral. Esse conjunto de regras que não tem perenidade no tempo, nem no espaço, são definidas por meios claramente utilitaristas, mas ainda assim fazem parte do nosso dia a dia e têm uma importância que não podemos subestimar. Se eu te convidar para jantar na minha casa e começar a vomitar à mesa de forma casual entre uma garfada e outra, isso não fere a ética. A casa é minha, eu me comporto como eu preferir. Mas isso não quer dizer que você vai gostar. Pelo contrário, a quebra de determinadas regras morais pode causar, muitas vezes, mais repugnância que a quebra de regras éticas. O fato da ética ser absoluta e a moral ser relativa não diz nada sobre o peso que damos como pessoas a cada uma dessas regras. Eu me sinto muito menos incomodado quando um garoto entra aqui em casa no quintal de casa e rouba uma goiaba, que é algo que fere a ética, do que na hipótese de um jantar com vômito e esse tipo de coisa, que é algo que fere só a moral. Regras morais não são menos importantes para um indivíduo por serem relativas. Todas as regras se revestem de um peso dado apenas por você. Esse peso, lógico, vai depender da sua cultura, da sua religião, das suas opiniões pessoais. Uma regra moral não é necessariamente menos importante para você que uma regra ética. A distinção é que aquela regra ética vai ser a mesma para todas as pessoas. Então, quando pensamos na sociedade como um todo, ela vai ser mais importante. A regra moral pode variar, mas o peso relativo, a importância relativa de cada uma para o indivíduo é dada apenas pelo indivíduo. Agora, tendo isso em vista, como tratar as regras que determinada cultura considera absolutamente crucial, mas que são regras morais, não ferem a ética? Por exemplo, suponha que seu vizinho goste de andar pelado e fazer sexo grupal no quintal dele. Não há som, tudo é feito dentro da propriedade dele. Houve alguma quebra de ética aqui? Não, a casa é dele, ele está na propriedade dele, faz o que tiver à vontade. Mas isso não quer dizer que você não vai ficar incomodado. Primeiro, por questões religiosas, culturais, estéticas, quaisquer que sejam, você não vai gostar dessa vista. Segundo, porque se você tiver filhos e conhecer as várias teorias de desenvolvimento sexual da criança, pode ter uma noção dos riscos que a exposição precoce ao sexo pode trazer. Terceiro, mesmo que nada disso te
incomode, se a cultura prevalente naquela região for contrária a tal ato, você vai ver a sua propriedade perder valor. Se um dia você quiser vender a sua casa, vai ser difícil achar um comprador. A sua propriedade desvalorizou devido ao comportamento do seu vizinho e à cultura local. Repare na diferença sutil com a externalidade. Expliquei o que são externalidades em um vídeo chamado O que são externalidades. Externalidades são independentes da cultura. Lógico que há cultura que se admite falar mais alto, em outras falar alto é falta de educação, mas o som alto, fumaça, poluição são elementos objetivamente danosos, embora não intencionais. Ao passo que festas no quintal do vizinho, desde que não envolvam som alto, fogos de artifício, esse tipo de coisa, só incomodam porque o padrão moral difere do seu. Vizinho fazendo bacanal só é problema devido à diferença do seu padrão moral do dele. Pense na situação contrária. Se você se mudar com sua família para o Oriente Médio e seu vizinho ficar incomodado porque sua mulher e sua filha usam biquíni na piscina da sua casa. O problema aqui não é propriamente o comportamento, é a diferença entre o comportamento e o padrão moral. Mas como resolver esse problema? Se você vive em um condomínio e assinou um contrato de condomínio que inclui regras para esse tipo de situação, não há problema algum. Se o comportamento é vetado pelo contrato do seu condomínio, aplica-se a multa contratual cabível. De fato, eu acredito que contratos de boa vizinhança devem se tornar mais comuns, pois é uma solução simples e de baixo custo para o problema. Mas, se não for esse o caso, do ponto de vista da ética libertária pura e simples, não há problema algum. Cada um está na sua propriedade, ninguém está agredindo a propriedade de ninguém. Mas claramente há um conflito aí. Como resolver isso? Ora, leve o problema para a justiça privada. Ah, mas não feriu o PNA, não feriu a ética libertária. O que isso tem a ver com a justiça? Nesse ponto, convém trazer à tona o real objetivo da justiça. Muita gente encara a justiça como um mecanismo que aponta determinada pessoa como uma má pessoa e aplica uma punição exemplar nessa pessoa para ela não contaminar a vida das boas pessoas. É muito fácil cair nessa armadilha porque todos nós tendemos a nos ver como boas pessoas que somos prejudicadas por pessoas más. Ao longo da vida, à medida que amadurecemos, percebemos que a coisa é mais sutil. Há bondade e maldade em todos nós. Não há pessoas exclusivamente más, nem exclusivamente boas. Há apenas ações más e ações boas. Classificar pessoas em boas ou más não é o objetivo da justiça. E entenda a justiça aqui não como uma entidade estatal corrupta, mas o conceito de justiça. O objetivo da justiça é resolver conflitos entre pessoas. Sim, uma parte dos conflitos em uma sociedade libertária consiste em fulano violou a propriedade privada de Beltrano, feriu o corpo dele, etc. Ambos não são capazes de, por si só, compor uma solução pacífica devido ao erro. Precisam de uma terceira parte, como explicamos no vídeo Onde está o erro na ética argumentativa. Em última análise, a tarefa da justiça é resolver o conflito. Há uma ação, um conjunto de ações, uma parte vê tais ações de uma forma, outra parte vê de outro jeito. Como há o tal erro envolvido, ambos são incapazes de resolver o caso por si só. Quando ambos querem resolver aquele problema, basta chamar o árbitro, o juiz, que é um cara isento e bem intencionado, de confiança de ambas as partes, portanto capaz de proferir uma sentença ou uma solução daquele conflito. Sim, existe toda uma ciência com metodologias e técnicas sobre como resolver conflitos humanos. Acredite, direito não é a ciência de preencher petição inicial e ficar acompanhando ela no site do tribunal. Infelizmente, desde que o Estado confiscou a justiça para si, advogados viraram realmente meros despachantes. Apenas sabem preencher o formulário correto e, se for um bom despachante, conhece os meandros para fazer a sua ação andar mais rápido. Mas isso não é justiça, isso é a justiça estatal. Ainda vou fazer um vídeo sobre a importância do direito no Ancapistão. Quando fizer, coloco o link aqui. Quando um juiz faz um julgamento, ele não está julgando a pessoa, porque isso não faz sentido. Não vivemos numa história em quadrinhos em que você é ou Batman ou Coringa. Ninguém é 100% bom nem 100% mal. O juiz julga a ação ou conjunto de ações realizadas por aquela pessoa e, com base em um conjunto de regras de dever ser, que pode ser a ética libertária, pode ser um contrato, pode ser qualquer conjunto de regras de comum acordo entre as partes, mas usando técnicas
e métodos típicos do direito define uma forma das partes resolverem o conflito e seguirem com sua vida de forma pacífica. Sim, se você tem um conflito com seu vizinho sobre questões morais, deve, antes de mais nada, tentar conversar com ele e estabelecer uma solução razoável para ambos. Posso até dar umas dicas para isso. Evite procurar o seu vizinho no momento que você está incomodado e puto da vida. Faça isso em outro momento para não transparecer raiva. Se possível, encontre um elo comum com ele. Vocês são da mesma igreja, do mesmo partido político, torcem para o mesmo time de futebol. No mínimo, vocês dois são humanos, correto? Achar um ponto em comum entre as partes é crucial para iniciar a conversa daí. Explique o seu lado do problema e peça que ele forneça uma solução que ache viável para resolver esse seu problema. Pergunte se ele estaria disposto a colocar isso em um acordo formal em que você também se comprometeria a não realizar atos que ele, porventura, não goste. Se isso não for possível, pode-se levar o caso a um tribunal privado que tenha confiança de ambos. Sim, esse tipo de solução sempre vai representar um meio termo. Não vai ser a solução ideal que você deseja, vai ter um custo envolvido, mas é preferível a ter uma vida inteira de conflitos com seu vizinho. Justiça não é sobre punir pessoas que cometem um ato ilícito. Ela até pode ser usada para isso, mas o objetivo central é resolver conflitos. Somos criaturas imperfeitas que vivem em sociedade. Dessa forma, conflitos são inevitáveis. Qualquer pessoa, ao longo da vida, vai passar por inúmeros conflitos com outras pessoas. Apenas uma minúscula parte desses vai envolver quebra de ética, ou seja, vai envolver crimes intencionais. A ética libertária é absolutamente imprescindível no anarcocapitalismo, mas a moral não é menos significativa. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.